Então agora a gente vai para o último tópico da acústica, que é o nosso famoso efeito Doppler. Efeito Doppler, cara, tá escrito aí, ó. Alteração da frequência devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Saca só que legal essa experiênciazinha, muito simples de fazer. Eu tenho um aplicativo que gera som, aplicativo que você acabou de assistir. Vou colocar aqui uma frequência que a gente ouve muito bem, vou colocar aí em torno de 1500 Hz. Beleza? Tá aí. 1500 Hz. O que eu vou fazer agora? Com o aplicativo ligado, eu vou afastar e aproximar o celular bem rápido. Vamos ver o que a gente ouve. Um som constante. Presta atenção agora. Fica uma sirene. Olha aí. O meu celular não está emitindo um som pulsado, alternado, nada disso. Meu celular está emitindo um som contínuo. E por que eu estou ouvindo essa sireninha? Porque eu estava afastando a fonte e aproximando, afastando e aproximando. Então ficou dando o efeito Doppler o tempo todo. O efeito Doppler é muito comum no trânsito, quando você ouve carros. Os carros vêm se aproximando sempre com um som agudo e passam por você, fica num som grave. Então vem uma motoquinha, por exemplo, né? Escapamento estourado, ela vem. Sempre fica mais grave quando passa. Isso é efeito Doppler. Sempre falam da ambulância. Então quando a ambulância está vindo, vem. A hora que passa por você, sonoplastia fodida, hein? Tá curtindo o sonzinho aí. Regra geral para o efeito Doppler. Quando está aproximando, quando esses dois se aproximam, a frequência aumenta. Quando os dois se afastam, a frequência diminui. Cuidado, muito cuidado, que você precisa de sinais para as velocidades desses dois. Então é assim. Quando o observador está se aproximando, observador aproxima. Ou aproximando. A velocidade dele está no sentido do eixo X. O eixo X sempre deve apontar do observador para a fonte, sempre. Então aqui ele estaria no movimento progressivo. Velocidade do observador maior que zero. Se o observador estiver se afastando, aí a velocidade do observador é menor que zero. Quando ele está se afastando. Agora a fonte. Caso a fonte esteja se aproximando, ela está contrária ao eixo X, então é um movimento retrógrado. Então, fonte aproximando significa que a velocidade da fonte é menor que zero, porque ela está no movimento retrógrado. E fonte afastando, velocidade da fonte maior que zero. Essa é a regra de sinais para o efeito Doppler. Sempre utilize o referencial do observador apontando para a fonte. Sempre. Se você fizer isso, essa regra de sinais funciona. A equaçãozinha do efeito Doppler não é daquelas equações de dedução simples. Então não vale a pena a gente gastar um tempo e deduzindo a equação. Compensa eu mostrar só a equação para vocês e a gente discutir um pouquinho a respeito desses sinais. Então a equação do Doppler, ela fica assim, ó. F' igual a F0 que multiplica. F' é a frequência aparente, é a frequência que você está ouvindo. F0 é a frequência original, a frequência emitida pela fonte, que multiplica velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, embaixo velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Ah, professor, e esse mais ou menos? Obedece a essa regra de sinais. Ah, então o observador está se aproximando, eu vou colocar um mais velocidade do observador. A fonte está se aproximando, eu vou colocar um menos velocidade da fonte. Essa é a expressão matemática para o efeito Doppler para ondas sonoras. Tem uma incidência muito boa em vestibulares. Professor, mas essa equação é duro, né, lembrar dela? A maioria dos vestibulares
traz ela nos seus formulários, de repente a FUVEST no Note a Dot embaixo da questão. A maioria deles fornecem essa expressão. Porém, se você vai para as exatas, vai pegar vestibulares muito concorridos, medicina, lembrar dela não é de todo ruim. Se você tiver uma memória boa, porque se o vestibular não der, você sabe se defender. Vou dar uma pausadinha e nós vamos trabalhar com os exemplos agora. Então, galera, montei 2 exemplos aqui, ó. Primeira situação, eu coloquei a fonte parada e um carinha se aproximando da fonte, correndo na direção da fonte, a 340 metros por segundo. Não preciso dizer que é um experimento de pensamento apenas. Fusca paradinho, emitindo um som e o carinha se aproximando a 340 metros por segundo. Vamos aplicar a equação do Doppler. F' é igual a 1000, que multiplica 340, aqui vai ficar mais, porque está de acordo com o eixo x, mais a velocidade do observador, e aqui vai ficar mais ou menos 0, porque a fonte está parada. Então esse F' vai dar 1000 vezes 680 por 340. Isso vai dar 2, então o F' vai dar 2000 Hz. Essa é a frequência aparente ouvida por esse carinha. Agora vamos fazer o contrário. A gente vai parar o carinha e a fonte vai se aproximar a 340. Então, F' igual a 1000, que multiplica 340, parênteses aqui, observador parado, mais ou menos 0. Fonte se aproximando, então é menos 340. Ih, rapaz, aqui vai dar divisão por 0. Divisão por 0 tende a infinito. Então F' tende a infinito. O que é isso? Tende a infinito. Isso se chama boom sônico. Ou Mach 1. Mach 1, Mach 1, depende do jeito que você tem a pronúncia aí. É a quebra da barreira do som. Quando rola a quebra da barreira do som e a fonte está a 340 metros por segundo, as frentes de onda ficam todas encavaladas, gerando uma frequência infinita e a amplitude também sobe exponencialmente. Por isso que dá o estrondo sônico, o boom sônico. Então aqui esse cara está quebrando a barreira do som. Vou fazer um esqueminha bem legal aqui para você entender isso daqui, ó. Vamos pegar uma fonte, sempre a fonte agora, tá? Com uma velocidade igual a 0. Como que essa fonte emite som quando ela está com velocidade 0? Ela emite assim. Era para ser círculos concêntricos, tá bom? Velocidade de 200 metros por segundo. Para cá. Aí vai rolar o efeito Doppler. Então aqui, ó, as ondas ficam mais encavaladas e lá para trás mais afastadas. Frequência maior, agudo. Do outro lado, frequência menor, mais grave. Efeito Doppler. 340 metros por segundo. Para cá. Olha o que acontece com as frentes de onda. Elas se encavalam todas aqui, ó, e criam o cone mesh, o cone de som, o estrondo sônico, que é a passagem pela barreira do som. E se você viajar a 500 metros por segundo, aí você deixa o som para trás e acontece isso daqui, ó. E vai gerar o cone aqui para trás. Você vai deixando as ondas para trás. Então, quando a gente fala aqui, ó, que tá Mach 1 ou Mach 1, é a quebra da barreira do som, desenho 3. Muito legal, né, cara? Efeito Doppler, bicho. Efeito Doppler. Mostrei um exemplinho aí para vocês. Com isso, a gente vai finalizando, cara, nosso curso de acústica. Espero que tenham gostado das experiências.
fiz bastante experiência em cima dessa matéria e até a próxima matéria, galera. Um abraço!